Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedimos ao Senhor que Ele possa nos inspirar nesses 7 encontros e possa derramar sobre nós as graças necessárias para partilhar daquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Que seja um tempo de estudo, um tempo de aprofundamento, um tempo de crescimento na fé da nossa doutrina. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, a proposta nossa é falar sobre o Concílio Vaticano II. Esse foi um pedido do Papa como preparação para o jubileu do ano de 2025, do próximo ano. E ele havia pedido, às dioceses, às igrejas locais, que motivassem, e realizassem momentos de partilha sobre o Concílio Vaticano II, que deveria ser no primeiro ano, que foi 2023, e esse ano é o ano da oração. Então, seriam 2 propostas. O estudo do Concílio Vaticano, principalmente dos 4 principais documentos, e o ano da oração, que é esse ano que nós estamos. Nós não conseguimos, enquanto movimento, colocar essa partilha num tempo mais favorável, e aí estamos nesse tempo com essa proposta dessa oficina. Ela vai acontecer, como eu falei, às quartas-feiras, a cada 15 dias, no horário das 9 horas. Vai ficar gravado no YouTube, então você vai poder assistir quantas vezes quiser. E a cada encontro, nós teremos uma proposta de aprofundamento. A live é uma partilha breve, mas é preciso que a gente pare ao longo de 15 dias para estudar o tema que foi partilhado, e a gente vai lançar aí uma forma de tirar dúvidas, Abrir o grupo de WhatsApp que nós criamos aí uma semana antes da próxima live, ou 3 dias antes, para que as dúvidas sejam sanadas. Então, hoje, ao encerrar esse primeiro encontro, eu vou colocar lá para vocês um resumo do material que eu passei aqui para vocês, e também as questões para aprofundamento. Amém? Então, antes de falar propriamente do Concílio Vaticano, nós vamos falar do que é o concílio, e o concílio, para que a gente entenda melhor aquilo que a gente vai estudar ao longo de 7 semanas. O concílio ele é uma reunião formal dos representantes da Igreja junto com o Papa, tá? Nem sempre o Papa está presente, mas ele é aquele que dá a legitimidade do concílio, mesmo que ele não esteja presente, que aconteceram alguns concílios em que o Papa não esteve presente, mas ele enviou um representante e tudo que foi decidido ali é legitimado pelo Papa, tá? Esses concílios, eles acontecem com alguns objetivos: para tomar decisões dogmáticas, então, questões doutrinais, Dogma é sempre uma questão doutrinal, é digna de fé. Se eu sou católico, um dogma é para que eu creia e aceite, eu acho, eu discuto, não existe isso, Um dogma de fé é algo para que eu creia e amém. Isso foi estudado, Ninguém toma uma decisão, um dogma assim da noite para o dia. O Papa acordou, ou um bispo acordou e, eu acho que é isso. Não. Foram anos de estudo, de leitura, de partilha, para que se chegue àquela decisão de fé, aquele dogma de fé, Então, se ele é um dogma de fé e eu sou católico, então é
é para que eu creia. Então, esses concílios que reúnem, né, os representantes da Igreja junto com o Papa e que tem a legitimidade dada pelo Papa, né, é para tomar essas decisões dogmáticas, mas também decisões pastorais que vão ajudar no crescimento da Igreja, na eliminação dos erros e na difusão das verdades de fé, tá bom? Nesses 2000 anos, aconteceram 21 concílios na Igreja. E ainda se acrescenta, além desse, o Concílio de Jerusalém, né? Ele é considerado um concílio, né, que aconteceu lá no início, né, do cristianismo, com os primeiros apóstolos. Isso está narrado em Atos 15, de 1 a 40, quando eles discutiram sobre a questão da circuncisão. Se os pagãos que estavam aderindo à fé precisavam ser circuncidados ou não. Então, isso foi levado à discussão, né? Paulo, que trabalhava diretamente com os pagãos, com os gentios, é quem traz a discussão junto a Pedro e os outros apóstolos, e eles chegam a uma decisão, né? Então, ele é considerado um concílio, tá? Daquela igreja nascente, né? Do início, tá? É parte da tradição da igreja e dos ensinamentos dela, né? A gente pode se perguntar, existe uma regra para que o Papa convoque um concílio, porque é ele quem convoca? Não existe, né, uma regra, né? Ele nasce, né, essa convocação, ela nasce de uma necessidade da igreja ou então do desejo do Papa em solucionar certas crises na igreja, tá? Eu queria ler para vocês alguns capítulos do Catecismo da Igreja, 2 capítulos do Catecismo da Igreja e alguns cânones do Código de Direito Canônico que fala sobre concílio, tá? Então, do Catecismo da Igreja, a gente vai ler o 884, 884 e o 891, tá? No 884, o Catecismo fala assim: o Colégio dos Bispos exerce o poder sobre a Igreja inteira de forma solene no Concílio Ecumênico. Então, o Colégio dos Bispos é formado pelo Papa, que é o Bispo de Roma, junto com os outros bispos do mundo inteiro. É o Colégio dos Bispos, né? E eles exercem o poder, né, a direção, a coordenação da Igreja inteira de forma solene a partir do concílio ecumênico. Não pode haver concílio ecumênico que, como tal, não seja aprovado ou reconhecido pelo sucessor de Pedro, ou seja, pelo Papa. Então, para que um concílio ele seja legítimo, ele precisa ser aprovado ou, ao menos, reconhecido pelo Papa, tá? Depois, no 891, vai falar sobre a infalibilidade do pontífice romano. Papa é o pontífice romano, né? Ou romano pontífice, que é o chefe do Colégio dos Bispos, que, por força do seu cargo, ele goza desta infalibilidade quando, na qualidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis e encarregado de confirmar seus irmãos na fé, proclama por um ato definitivo um ponto de doutrina que concerne à fé e aos costumes. Então, a infalibilidade do Papa está diretamente relacionada aos dogmas de fé, né? Às questões da doutrina. Então, ele é infalível quando ele, como pastor e doutor de todos os fiéis, proclama um ponto de doutrina, um dogma de fé. A infalibilidade prometida à Igreja reside também no corpo episcopal, ou seja, nos bispos, quando eles exercem o seu magistério supremo em união com o sucessor de Pedro, sobretudo no Concílio Ecumênico. Então, o Concílio Ecumênico reúne o Colégio dos Bispos e o Papa, e aquilo que foi definido como doutrina de fé, como dogma de fé, ele goza da infalibilidade que é concedida a eles, né? Tanto ao Papa quanto ao Colégio dos Bispos, tá bom?
Quando, por seu magistério supremo, a Igreja propõe alguma coisa a crer como sendo revelada por Deus, como ensinamento de Cristo, é preciso aderir, na obediência da fé, a tais definições. Esta infalibilidade tem a mesma extensão que o próprio depósito da revelação divina. Então, os dogmas que são definidos num concílio ecumênico, eles gozam de infalibilidade. Como tal, nós devemos aderir na obediência da fé e crer como sendo revelada por Deus. Isso nos fala o Catecismo da Igreja acerca dos concílios ecumênicos. Já o Código do Direito Canônico, né, que procura trazer para nós uma direção jurídica positivada daquilo que é a nossa fé, né? Ele fala alguns pontos muito importantes a partir do número 336. O Colégio dos Bispos, cuja cabeça é o Sumo Pontífice e cujos membros são os bispos, em virtude da consagração sacramental e da comunhão hierárquica com a cabeça e com os membros do colégio, é também sujeito de poder supremo e pleno sobre a Igreja toda. O Colégio dos Bispos exerce seu poder sobre toda a Igreja de modo solene no Concílio Ecumênico, reforçando aquilo que está no Catecismo da Igreja Católica, né? No número 338, no cânon 338, vai dizer assim: compete unicamente ao Romano Pontífice, ou seja, ao Papa, convocar o concílio ecumênico, presidi-lo por si ou por outros, como também transferir, suspender ou dissolver o concílio e aprovar os seus decretos. Então, é o Papa quem convoca, quem dirige, e é ele também quem pode transferir, pode suspender, pode dissolver o concílio e aprovar os decretos. Compete também a ele determinar as questões a serem tratadas no concílio e estabelecer o regimento a ser nele observado. As questões propostas pelo Romano Pontífice, os padres conciliares podem acrescentar outras, que devem também ser aprovadas por ele. Então, aqueles que estão lá, né, os bispos, eles podem propor outras questões, mas elas precisam ser aprovadas pelo Romano Pontífice, tá? No cânon 340, vai dizer que se acontecer de ficar vacante a sé apostólica, ou seja, se acontecer que o Papa, né, faleça, né, durante a realização do concílio, ele fica suspenso até que o novo sumo pontífice o mande continuar ou dissolva. Isso aconteceu com o Concílio Vaticano II, que foi iniciado pelo Papa João XXIII, né, em 1962. Ele faleceu, ficou suspenso, e aí, quando foi eleito o Papa Paulo VI, ele poderia ter dissolvido o concílio ou continuado. E o que ele fez foi dar continuidade ao Concílio Vaticano II, tá bom? Então, esses pontos são importantes para que a gente possa entender o valor de um concílio ecumênico, né, para a Igreja. E se é importante para a Igreja, é importante para mim e para você, que somos Igreja. Amém? Então, nós falamos que são 21 concílios, fora o Concílio de Jerusalém, e eles foram divididos, esse material que eu vou postar para vocês, ele vem dividido em 4 etapas. Os concílios do primeiro milênio, então, dos primeiros 1000 anos do cristianismo, depois os concílios da época medieval, os concílios da época da Reforma, né, Reforma Protestante contra a Reforma Católica, e os concílios da Idade Moderna. Os concílios do primeiro milênio foram 8, né? 8. E esses concílios
os 6 primeiros, eles estão ligados, trataram de assuntos de ordem doutrinal e teológica, como a definição das grandes verdades de fé, como a divindade e humanidade de Jesus, o mistério da Trindade, a relação de Maria e Jesus, né? Então, os 6 primeiros. E os outros 2 trataram de assuntos diferentes, como culto aos santos e a estrutura interna da igreja. Então, veja que foram concílios importantíssimos, né? A nossa doutrina, né? O cristianismo, ele nasce, né? Dentro do judaísmo. Então, o início nós temos uma herança judaica, né, dentro do cristianismo. Então, no início, era uma religião em conjunto, judaico-cristã, e com o tempo ela vai se separando e formando a sua própria doutrina. E aí, esses primeiros 8 concílios, eles foram muito importantes, devido a várias situações que aconteceram, né? Definir as verdades de fé, definir a divindade e humanidade de Jesus, a questão do mistério da Trindade, né? A relação de Maria, de Jesus, o culto aos santos. Então, isso aconteceu desde o ano de 325, que foi o primeiro concílio de Nicéia, Nicéia I, até o concílio de Constantinopla IV. É importante a gente saber que os concílios, eles receberam o nome da cidade onde realizavam. Então, por exemplo, a gente tem o concílio de Nicéia, vários com esse nome, Nicéia I, Nicéia II, então ele foi realizado nesta cidade. Então, o concílio Vaticano II foi realizado na cidade do Vaticano, né? Então, tem o concílio de Latrão, o concílio de Calcedônia, o concílio de Lyon, de Viena, então foram realizados nestas cidades. Então, o concílio recebe o nome da cidade onde ele aconteceu, tá? Então, esses primeiros 8 concílios, eles foram muito importantes, né? Nesta época, nós estamos aí com vão surgindo várias heresias, e as heresias continuam surgindo, né? Mas nessa época surgiram o arianismo, o nestorianismo, o monofisismo, durante esse período aí do primeiro milênio. O arianismo foi logo nos primeiros séculos séculos do cristianismo. Eles afirmavam que Jesus era o Filho de Deus, mas não era a mesma pessoa, né? E nem tinha a mesma natureza. É filho de Deus, mas não é Deus, não tem a divindade, né? O nestorianismo dizia que Jesus tinha 2 naturezas independentes: Jesus humano e Jesus divino. Então, quando ele agia como homem, ele agia só como homem. Quando agia como Deus, ele era só Deus, entende? Como se fossem 2 coisas distintas e independentes, que trabalhavam separadas, né? Isso também é uma heresia. Jesus, ele é homem e Deus. E todas as suas ações são integradas enquanto homem e Deus. Jesus chorou. Foi a humanidade de Jesus. Não, foi Jesus. 100% homem, 100% Deus, né? A atitude do choro de Jesus não quer dizer que ali foi a humanidade. Não, ali é Jesus, homem, Deus. Deus é homem que tem essa atitude, entende? Então, é uma integração, não há uma interdependência. Uma hora ele é homem, uma hora ele não existe. Isso é considerado uma heresia. E o monofisismo, que surgiu no século V, né? E que afirmava que Jesus tinha uma única natureza. Quando ele se encarnou, ele assume uma única natureza, que é a divina. Então, nega a natureza humana. Então, vejam que são coisas muito importantes e que necessitaram de estudos, né? De aprofundamento dos padres da igreja, debruçar, né? De estudar. Imagine como descrever e definir
toda essa novidade, tudo isso que Jesus traz, toda essa compreensão que Jesus quer trazer para nós, que até hoje ainda temos, né, que nos debruçar sobre isso, porque muitas coisas não entendemos ainda, certo? Então, isso fala os concílios do primeiro milênio, né, que teve início com Nicéia, em 325, e foi até 870, com Constantinopla IV, tá? O concílio de Nicéia, primeiro, ele fala da questão do arianismo, né? E aí ele vai trabalhar a natureza de Jesus, Jesus é Deus e homem, e vai falar também da Santíssima Trindade. Imagine, para toda aquela tradição que vinha de um Deus único, que é o que nós cremos também, mas que ao mesmo tempo é um Deus trino em 3 pessoas, né? Os outros, né, concílios dessa época, né, veio falar sobre a questão de Maria, né, a questão da maternidade de Maria, falar também sobre Jesus com as 2 naturezas distintas, né, o credo niceno-constantinopolitano, que surge também nesses concílios, né. Depois também vem falar sobre a questão da veneração dos ícones, das imagens dos santos e da imagem de Maria, né? A questão das imagens como forma artística para ajudar na difusão do evangelho e de seus valores, e também é aprovada a veneração das relíquias nas igrejas, né? Nós vemos isso ser retomado hoje, a questão da relíquia de um santo, né? Essa veneração nas relíquias, ela surge lá em Nicéia II, né? Lá no ano de 787, tá? Depois vem os concílios medievais. Os concílios medievais, ao contrário dos concílios do primeiro milênio, eles são mais dedicados à organização da igreja e ao controle das estruturas internas, né? Então, ele vai trabalhar muito a questão da hierarquia, do poder do Papa, nesse período. O primeiro concílio medieval é Latrão, primeiro, em 1123, e o último é em Viena, que acaba em 1312, tá? Então, ele vai falar aí que os documentos, nesses concílios, vai tratar que os documentos dos concílios são aprovados exclusivamente pelo Papa, que passa a convocar e coordenar todos os trabalhos, né? Fica, assim, um pouco de uma linguagem mais legalista, menos teológica, né? E afirma aí uma certa monarquia do Papa, tá? Então, eles vão tratar da questão da residência do Papa, a autoridade dele, né? A questão, nesse concílio medieval, por exemplo, no concílio de Latrão IV, que acontece em 1215, os concílios reúnem um número maior de pessoas, né? Começa a agregar um número maior de pessoas, cerca de 400 participantes, 800 representantes de instituições religiosas diversas, né? Então, nesses concílios medievais, também foi usada pela primeira vez a palavra transubstanciação para falar do mistério eucarístico, e foi previsto o dever de comungar ao menos da Páscoa a cada ano, né? Também se falou sobre a questão da definição do conclave para a eleição do Papa. Isso aconteceu num desses concílios medievais, que foi o concílio de Lyon II, que aconteceu em 1274, tá? E eles terminam, né, os concílios medievais em 1312. Depois vem um período importante, que é o período da Reforma, os concílios da Reforma. A igreja ela vai evoluindo,
as coisas vão acontecendo, né? E aí chega a época da Alta Idade Média, onde acontecem os concílios da Reforma. A Alta Idade Média é o maior desafio para a fé católica, né? Os surgimentos de conflitos sobre a autoridade do Papa e o início do movimento protestante, né? A gente precisa lembrar que na época dos concílios medievais havia uma certa influência, né, bastante influência da questão política e religiosa. Igreja e Estado eram muito unidas, né, eram muito ligados, né? Então, em alguns momentos, esse poder do Papa, né, junto ao poder secular, trouxe alguns conflitos e alguns problemas, né? Alguns papas que foram eleitos, mas não foram eleitos pela Igreja em si, né? Era mais uma questão política, então isso trouxe alguns problemas e algumas dificuldades. Então, isso vai gerando algumas insatisfações, né? E a gente chega aí nessa questão dos conflitos da autoridade do Papa e o início do movimento protestante na época aí da Alta Idade Média, né? E aí, nesse período, os concílios da Reforma, a gente tem 4 concílios. E o mais importante deles é o Concílio de Trento, né? Um dos temas discutido nesse período foi o próprio poder dos concílios e se eles tinham autoridades maiores do que o Papa, né? Então, como se o concílio tivesse uma autoridade maior que o Papa, mas isso não é o caso, tá? E aí vem o concílio de Constança, o concílio de Basileia, Ferrara, Florença e Roma, né? E aí houve várias questões que foram discutidas nesse período. Depois vem o concílio de Latrão V, que quer reafirmar a força do Papa, né? Foram tratadas também assuntos de disciplina eclesiástica. E, por fim, aí, o Concílio de Trento, que é um concílio bem falado, conhecido e questionado até hoje, né? Por mais de 300 anos, Trento aconteceu de 1545 a 1563. Ele aconteceu em vários períodos. O primeiro período levou 3 anos, 1545 a 1548. O segundo, de 1551 a 1552. E o terceiro período, 1562 a 1563. Ele teve várias interrupções pela questão das guerras, né, das disputas, dos conflitos. Então, eles tinham que ser interrompido e retomava novamente, né? E aquilo que foi definido, as decisões de Trento, moldaram a fé católica ao redor do mundo por mais de 300 anos, né? A gente só vai ter um outro concílio em 1869, que é o Concílio Vaticano I. Então, de 1563, quando terminou o Concílio de Trento, até 1869. São mais de 300 anos com as definições de Trento para a fé católica, né? Trento nasce no momento de enfraquecimento da Igreja e ele pretende responder aí ao crescimento protestante, e aí acaba fazendo uma certa centralização, né? A Igreja procura se proteger, né? Se guardar e trazer, reafirmar aquilo que é verdade de fé por conta da divisão que aconteceu, da separação, né? Quais foram os temas de Trento, né? Os temas tratados sobre hierarquia, os sacramentos. Foi em Trento que foi estabelecido os 7 sacramentos, a questão da tradição, né? O valor da tradição, né? Não é somente a escritura, mas a tradição tem um valor. Nós vimos que foi a tradição que trouxe para nós, tradição com T maiúsculo, né? Que trouxe para nós as verdades de fé do cristianismo. Nós não podemos abrir mão dela.
Então, a gente não pode apenas ficar com a Escritura, porque a Escritura Sagrada, ela é, para nós, a palavra de Deus, mas não se encerra ali. Deus fala com a sua igreja. Então, a tradição, ela bebe diretamente da Escritura para nos trazer as verdades de fé. Nós não podemos descartá-la. Então, Trento falou sobre hierarquia, sobre sacramentos, sobre a tradição, escritura, né? Estabeleceu o cânon, né? Quais são os livros que a doutrina católica considera como canônico, né? Como digno de fé para nós. Então, porque com a separação, as igrejas protestantes retiraram alguns livros da Escritura. Então, Trento estabelece qual é o cânon para nós, né? A questão das devoções, da formação intelectual do clero, porque muitos chegavam até a ser sacerdotes sem formação, né? E aí é falado sobre, é tratado sobre isso, estabelecido essa formação do clero, fala sobre o poder papal, né? Ao mesmo tempo em que defende a igreja naquele momento. Trento lança as bases do que seria o catolicismo até o século XX, né? As práticas ajudaram a reorganizar o modo de ser da igreja, mas, ao mesmo tempo, né, as decisões não acompanharam o movimento da igreja, né? E a igreja ficou um pouco à margem da história, né? Então, todas as decisões de Trento, elas são valorosas para nós, né? São decisões que preservaram a fé católica, né? Mas a história, ela tem mudado, e a gente vê que o século XIX, né, com a Revolução Industrial, o século XX, a história ela se acelerou e as mudanças elas acontecem de forma muito mais rápida. Então, a igreja precisa acompanhar aí a história e responder aos desafios, aos questionamentos de hoje, tá? Bom, termina aí os concílios da Reforma, vem os concílios da Idade Moderna, que é a nossa época, onde estamos, né? Primeiro foi o Concílio Vaticano I, né? Que aconteceu em 1869 até 1870. São 306 anos entre o último concílio, né? Concílio de Trento até o Concílio Vaticano I, 306 anos. O mundo mudou muito e a igreja acabou ficando isolada em si mesma, né? Foi um fechamento em si para proteção, né? Eu creio assim. E aí, nesse período aí, né, nessa evolução do mundo, as ideias iluministas, a Revolução Industrial, as mudanças políticas no mundo, isso foi acontecendo. E a igreja, na verdade, um pouco alheia a tudo isso, né? E aí o Papa Pio IX convoca o Concílio Vaticano I, que teve como objetivo principal, num mundo marcado pela mudança e pela democratização das instituições, definir a infalibilidade papal. Então, foi um concílio que tratou unicamente disso, né? Não tratou de outros assuntos, né? A igreja se sentia pressionada, né, por várias questões, né? Um grupo reacionário e outro grupo mais aberto ao novo. E os meios de comunicação nessa época facilitaram aí o alcance maior das notícias conciliares. E o auge desse concílio foi a questão da infalibilidade papal na sua autoridade doutrinária. É bom a gente deixar claro que a infalibilidade papal é na questão doutrinária. Quando ele afirma uma doutrina de fé, é infalível, né? Ele goza dessa infalibilidade, não há erro.
na sua proclamação de uma doutrina de fé. Mas, como eu falei, ele não acorda hoje, eu vou dizer que isso é digno de fé. Não é assim. Nós não podemos ter esse pensamento, né? É necessário o aprofundamento, o estudo. O Papa não faz as coisas sozinho também. Ele tem um colégio de bispos, né? Que o acompanha, que está com ele, tá? E aí a gente lembrar que a pessoa do Papa não é infalível, mas as suas declarações feitas na Cátedra de Pedro nas questões de fé e de moralidade. Então, ele, Papa, ele é infalível, ele, a pessoa. Agora é o Papa Francisco. Ele, Papa Francisco, é infalível. Não, ele, enquanto Papa, nas suas declarações feitas na Cátedra de Pedro, né, em relação à fé e à moralidade, ele goza dessa infalibilidade. Tá bom? E aí vem o último concílio, que nós ainda estamos vivendo sob ele, né? E precisamos aprofundar e conhecer. Veja bem, é um concílio que vem com uma proposta diferente, né? O Concílio Vaticano I, 306 anos depois do Concílio de Trento, trouxe apenas uma questão. E ele foi interrompido, ele foi suspenso, né? Por conta lá das guerras. O Concílio Vaticano II, ele é convocado pelo Papa João XXIII em 1962. Veja bem, faça as contas aí de Trento, 1563, 1962, né? São 400 anos, é muita coisa. Né? É muita transformação que o mundo passou e que precisava aí da igreja parar, sentar, discutir questões importantes, reafirmar questões importantes, questões que não mudam, né? Questões que não mudam, que não irão mudar, né? Existem questões que nós vamos discutir, mas existem questões em que a gente não abre mão, é nossa fé, né? E aí o Vaticano II, que é o último e mais recente concílio, nasceu do espanto de todos, né? Porque João XXIII, ele tinha 77 anos, né? E resolveu aí arejar a igreja, provocando uma revolução, a maior revolução que já se conheceu na história da igreja, né? Como estava um pouco isolada no mundo, né, do mundo, ela se viu obrigada a reorganizar sua vida e recuperar o diálogo com a sociedade circundante, né? Então, ele começou com o Papa João XXIII, como eu falei, em 62, e terminou com o Papa Paulo VI, em 65. Né? E aí várias questões foram definidas, né? Ao longo aí do Concílio Vaticano. Né? São vários documentos e nós vamos falar um pouco sobre eles, né? Sobre as constituições dogmáticas, né? Ou seja, documentos que nos falam daquilo que é digno de fé. Né? Então, é doutrina de fé. Foram 4 constituições dogmáticas para nós: Sacrosanto Concílio, Gaudium et Spes, Ad Verbum e a Lumen Gentium. Né? Aquilo ali é documento para eu e você lermos e entendermos e crer. Né? É isso, como católicos, crermos. Tá? Então, nós vamos ver, né, que o Concílio Vaticano II ele foi profundamente pastoral e inovador, né? Em todos os âmbitos. Ele fala do ecumenismo, ele fala das questões dos leigos, ele fala da doutrina, ele fala da igreja, ele fala da relação da igreja com o mundo. É um concílio maravilhoso, né? Todos os documentos do Concílio Vaticano II, assim como os documentos dos outros concílios, estão no site do Vaticano, né? vatican.va. Ali você encontra todos eles, pode baixar, não precisa comprar,
Pode imprimir ou pode ler no computador, no celular, quem consegue, né? Eu prefiro papel, né? E é essa proposta que nós temos. A partir do próximo encontro, nós vamos aí falar do Concílio Vaticano II, né? Hoje foi uma introdução para que a gente pudesse entender para que surge um concílio, né? Ele surge para tratar, né, de questões dogmáticas e pastorais, visando o crescimento da igreja, visando a eliminação dos erros, visando a difusão das verdades de fé. É isso que todos os concílios querem fazer. E cada um tem a sua característica naquilo que a igreja está vivendo naquela época, né? Em sua época. Cada concílio ele tem um valor e um significado dentro da sua época. Mas ele tem uma repercussão para todas as épocas da igreja. Nós precisamos ter isso claro. Cada concílio trouxe uma contribuição para aquilo que nós temos hoje. Por exemplo, os concílios lá do primeiro milênio, que trouxe sobre a natureza de Jesus. Jesus é Deus e homem, isso não há separação. A Santíssima Trindade, a questão de Maria, né? A relação de Maria com Jesus, a sua Imaculada Conceição, sua Assunção, os dogmas marianos, tudo está relacionado para nós hoje. O culto aos santos, né? A veneração às relíquias, tudo tem o seu significado, né? Mas também temos que olhar agora o concílio que está dirigindo, né, o pensamento e os passos da igreja. Nós, enquanto católicos, né, não podemos ficar alheios a isso. Eu ouvi falar, o concílio já fez 60 anos, né, do seu início. Ele começou em 62, em 2022 ele fez 60 anos. Vai fazer 60 anos do seu término o ano que vem, 1965 que ele terminou, né? Então, nós precisamos nos apossar dessa graça, né? Os documentos que falam sobre a liturgia, o documento que fala sobre a palavra, o documento que fala sobre a relação da igreja com o mundo. Então, nós precisamos ler e saber o que é que a igreja fala. Nós não podemos abrir mão desse concílio, né? E sermos alheios ou não conhecê-lo. A gente pode não conhecer a fundo, não somos catedráticos, né? Estudiosos do concílio, né? Mas nós precisamos ter uma visão do que é o Concílio Vaticano II. Você sabe o que é o Concílio Vaticano? Sei não. O que é um concílio? Não sei. Né? Então, a gente viu que o concílio é uma reunião formal dos representantes da igreja junto com o Papa, né? E ele tem um valor doutrinal e pastoral. Existem algumas coisas que foram modificadas, ou, por exemplo, na questão da Sacrosanto Concílio, que fala da liturgia, e que nós precisamos acolher. Eu quero, não, eu não quero, eu não gosto, eu não aceito. A gente precisa ter esse entendimento, né? Nós precisamos nos abrir, né? Como eu li ali o catecismo da igreja, nós precisamos crer e obedecer aquilo que foi definido ali, porque não é uma reunião de um dia, são várias reuniões, né? Você vê que dura aí 3 anos, 4 anos de encontros e reuniões. Não é uma reunião de 2, 3, 10 pessoas. Vocês já viram uma reunião para fazer uma discussão de 10 pessoas? Para definir, estou falando 10, né? Como é difícil, que um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Imagine reunir 800 pessoas, estudiosos, ou leigos, sacerdotes, sim, mas representantes de de vários movimentos, com pensamentos diferentes, para se chegar a uma definição, uma orientação para nós. Então, isso é digno de fé, de obediência, de acolhida
E se eu não conheço, preciso conhecer. Amém? Bom, essa era a proposta inicial, falar um pouquinho dos 21 concílios, né, sem aprofundar. Eu vou postar o material para vocês. O material ele vai ajudar vocês a tirar as dúvidas, né? É um material simples. Esse material ele foi tirado de um livro, História dos 21 Concílios da Igreja, de Nicéia ao Vaticano II, das edições Loyola de 2010, tá? Então, é um material bom, né? É um resumo que eu vou colocar lá, vai ajudar você aí a ter uma ideia geral. Ah, eu quero aprofundar mais sobre o Concílio de Trento. Vai sim, vai aprofundar, vai ler, vai estudar, é bom, é bom. A nossa proposta é falar sobre o Concílio Vaticano, porque é o concílio que está em vigência, porque também foi um pedido do Papa a nós, e é o concílio que está nos dirigindo nesse momento. Não que os outros estão ultrapassados, entendam? Não que os outros não acrescentam, não preciso mais, não é isso. Os outros vieram construindo toda a nossa bagagem até hoje. E hoje, o que está nos conduzindo nesses passos é o Concílio Vaticano II, até que venha outro. Nós precisamos aprofundar aquilo que o concílio está falando para nós e nos direcionarmos desta forma, tá? E aí eu coloquei aqui como questões para aprofundar quantos foram os concílios realizados até agora. Uma outra questão é para que você escolha um dos concílios do primeiro milênio para falar sobre ele, quando, qual a cidade, os principais motivos, as decisões. Depois do que fala o Catecismo da Igreja Católica, no número 884, e a que se refere a infalibilidade papal, que trata o Catecismo no número 891. Depois coloquei também qual a importância do Concílio de Trento para a Igreja Católica. E fale sobre nestorianismo, monofisismo e arianismo, tá? O material aqui tem alguma coisa, mas vocês podem também ampliar aí o estudo de vocês na própria internet, em livros que vocês tenham, e podem também nos perguntar qualquer dúvida que tenham, tá bom? A ideia é parar para ler, parar para estudar, né? Parar para meditar, né? Tá bom? O nosso próximo encontro vai ser no dia 18, então, 18 de setembro, né? Daqui a 15 dias, e aí nós vamos falar do Concílio Vaticano, né? A data, o que aconteceu, quais são os documentos, e a partir de cada semana a gente vai falar um pouco sobre cada uma das 4 constituições, tá? E no final a gente vai fechar com um documento recente do Papa, Desiderium Desiderati, tá? Que não é do concílio, mas que tem a ver com ele. Então é essa nossa vamos juntos caminhar nessa pequena formação e que essa partilha possa colaborar com o seu crescimento, com o meu crescimento na fé, com o meu servir a Deus, né? Também com o meu amor por aquilo que o Senhor criou, aquilo que o Senhor fez pela sua igreja, por aqueles que exercem, né, a autoridade na igreja também, que haja sempre no nosso coração o amor e a misericórdia, porque é assim que o Senhor trata a mim e a você, com amor e misericórdia, tá? Então, fechando os nossos olhos, agradecendo ao Senhor pela graça, pela bondade dele, pela inteligência, né? Pedindo ao Espírito Santo que ele nos comune com os seus dons, o dom da sabedoria, o dom da inteligência, o dom do conselho, da ciência, que ele possa nos ajudar, né? Nos capacitar, nos fortalecer, para que tudo aquilo que vem do Senhor nós possamos entender melhor, acolher, que sejamos cristãos católicos verdadeiros, autênticos, né? Que conhecem e que amam a sua fé, né?
e que aquilo que for dúvida, que for questionamento, que eu e você possamos nos abrir à graça do Espírito Santo, para que essas dúvidas sejam sanadas e esses questionamentos sejam respondidos. Pedindo a Maria Santíssima, nossa mãe, Mãe de Deus, nossa intercessora, nossa amiga, que está sempre ao nosso lado, que ela nos pegue pela mão nessa caminhada e nos ajude a ser fiéis nessa proposta que fizemos, dessa formação, desse pequeno estudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma paz, meus irmãos, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até o próximo encontro, no dia 18 de setembro.